Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, capítulo 4 dos Sistemas, Livro dos Médios. Então, como estávamos dizendo, em 14 anos, Hipólito Leon Denisard Rivail, ele conseguiu solidificar essa ciência. Então veja bem, em 14 anos, ele conseguiu fazer, mediante uma ciência, uma filosofia, uma religião, algo que ninguém nunca havia feito. 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5, 6, 7.000 anos aqui na Terra. Ele solidificou um alicerce sólido, né? É como se petrificou tudo. Em 14 anos, Allan Kardec ele conseguiu reunir, vamos assim dizer, ele conseguiu reunir todas as leis que regem os universos, as dimensões, todas as leis de Deus, numa só ciência. De forma que o Espiritismo, ele é dotado de um conjunto de leis do Criador. Vamos para como a medicina, só para a gente analisar. A medicina, ela seria completa se ela conhecesse a fisiologia humana, se ela tivesse mergulhado no perispírito e se ela tivesse esclarecido o perispírito e também o espírito e as suas diversidades, faces. A medicina, como ciência, ela só seria ciência também se ela admitisse, ou melhor, se ela esclarecesse a imortalidade da alma, vamos dizer assim, a pluralidade das existências, né? A lei de causa e efeito, de ação e reação, a programação reencarnatória, vidas passadas, as enfermidades da alma, né? As enfermidades do espírito, mas no corpo físico é a alma. Ela só seria considerada ciência, verdadeiramente ciência, se mediante esses esclarecimentos ela conseguisse esclarecer os seres a
a respeito do porquê dos transtornos neurológicos, fisiológicos, transtornos mentais, né, como se diz, por que determinados tipos, por que ocorre determinados tipos de transtornos, porque umas pessoas nascem com determinados tipos de doenças maléficas, malignas, benignas, porque outros nascem com outros tipos de anomalias, de deficiências físicas, e outros não, aparentemente, fisicamente. Porque outros, aparentemente, são perfeitos, mas que trazem a alma totalmente desestruturada, desequilibrada, como vejamos os casos de esquizofrenia, os casos de serial killer, que a medicina ela só mascara. Ela só mascara. Porque ela não admite que aquele indivíduo, por ele já ter vivido outras existências e por trazer de existências passadas, por ele ter cometido atos pecaminosos em vidas passadas, por ele ter se comprometido com outros seres, por ele ter infringido as leis divinas, a medicina não aceita que por esse motivo ele retorna ao corpo físico e em dado momento com aqueles desequilíbrios mentais, e por isso eles os classificam como esquizofrênico. Uma vez perguntaram para Chico Xavier o que significa a esquizofrenia. Então o Chico, ele não brincava, então ele respondeu da seguinte forma: a esquizofrenia é o homicida depois do suicídio. Você entendeu? Aliás, é o suicida, eu inverti. É o suicida depois do homicídio. Me desculpe, eu inverti. Então ele é o suicida depois do homicídio. Então o que significa isso? Ele matou alguém, o esquizofrênico, ele matou alguém em vidas passadas, gente. Quando fala vidas passadas, a pessoa pensa assim, na vida atrás, há 100 anos atrás. Não, gente. Isso pode ser lá 400, 500 anos atrás, 800, 1000 anos atrás. Só que as pessoas interpretam assim, né, erroneamente, né? Então, ele, por exemplo, vamos pensar assim, ele foi traído, ou ela foi traída. Então, ele foi e a matou. Só que
Ao matá-la, veio o arrependimento, aquele remorso. E ele pegou também e se matou. Então, é o suicida após o homicídio. Chico Xavier quem disse isso. Se você não acreditar, você assiste lá o Pinga Fogo, 1971, 1972, que Chico Xavier fala a respeito desse assunto lá. Agora, fala isso para um médico para você ver. Que um esquizofrênico é um suicida após um homicídio. Aí que prende você no sanatório mesmo. Ei, mas ficou doido, hein? Ficou doidinho. Quem te falou isso? Aí pronto. Chico Xavier. Ei, aquele doido lá espalhou loucura pro mundo inteiro. Então não podemos dizer que a medicina, não podemos dizer não podemos afirmar e não podemos admitir ainda. Eu acredito assim, ciências nenhuma, melhor, essa mesmo, ó. Ciências nenhuma, após a codificação da doutrina dos espíritos por Hipólito e Leon Denisard Rivail, vão conseguir firmar razão. Presta atenção no que eu disse. Ciência nenhuma, após a codificação da doutrina dos espíritos por Hipólito e Leon Denisard Rivail, vão conseguir ou poder firmar razão. Você sabe por quê? Porque, vamos usar esse termo, porque esse poder de firmar razão, a doutrina dos espíritos já possui essa patente. Ciência nenhuma mais consegue retirar essa patente do espiritismo. Porque o espiritismo foi a primeira ciência em toda a existência do ser humano em evolução. O espiritismo foi a primeira ciência a firmar essa patente. Usando aquele termo, tudo isso é patente do espiritismo. O espiritismo já patenteou tudo que vierem a dizer. O espiritismo já disse. O espiritismo já tratou do assunto. Que interessante, né? O espiritismo trata de tudo. O espiritismo trata de todas as ciências que existem na face da Terra e as que ainda não existem. Porque se o espiritismo é um conjunto, ou melhor, se o espiritismo é o conjunto de todas as leis do Criador, então, se ele é o conjunto de todas as leis do Criador, é porque ele trata tudo. Ou melhor, ele trata de tudo que existe no universo por toda a eternidade. Enquanto outras ciências nenhuma não conseguem, coitadinhas, sair de onde se encontra. Por isso, a ciência médica nunca se igualará. Opa, não, né, vó? Obrigado. Ciência nenhuma
no mundo, em outras dimensões também, nunca conseguirá se igualar à ciência espírita. Porque a ciência espírita é inigualável. Nossa, que é isso, hein? Ela é inigualável. Por quê? Por que ela é inigualável? Porque ela, em 14 anos, ela tratou de tudo. Em 14 anos. E, usando esse termo, que é simbólico, por ela ter tratado de tudo, ela já patenteou tudo. Então, quando uma ciência se aproximar-se da ciência espírita, ele vai só apenas essa ciência vai só apenas apresentar a ciência espírita. Oi, ciência, vamos pensar dessa forma. Oi, ciência espírita. Bom dia, boa tarde. Me desculpe, mas eu não sabia que você já tinha tratado desse assunto que eu vim te apresentar. Oh, meu irmão! Ó, o Espiritismo dizendo para a outra ciência. Oh, meu irmão! Me desculpa, já tratei desse assunto, mas se achegue. Se achegue. Sabe por quê? Porque vocês precisam de mim. Olha bem, hein? Vocês precisam de mim. Como eu também preciso de vocês, vamos nos unir. Porque um sem o outro sem o outro, não é nada. Todos nós somos irmãos. Então você captou o que nós aqui estamos querendo dizer? Que todos, se quiser, todas as ciências, se quiser, dá um passo. Todas têm que se curvar à ciência espírita. Porque a ciência espírita é a mãe de todas as ciências. A ciência espírita é a mãe de todas as ciências. Porque a ciência espírita de tudo trata. Enquanto as outras ciências trata de uma coisinha aqui, de uma outra coisinha ali, coisinhas muito confusas, né? Então, observe para você ver. A justiça aqui na Terra, por exemplo, é uma ciência. Mas observe para você ver o quanto a justiça aqui na Terra é capenga. Então, se a justiça da Terra quiser se igualar à justiça divina, ela tem que se curvar à ciência espírita. Porque a ciência espírita trata da justiça divina. A ciência espírita trata da medicina, trata da geologia, trata da astronomia. Enfim, gente, a única ciência que trata de tudo é a ciência espírita. E é o que os contras
Não admite. Por que não admite? Por vaidade, por ciúme, por inveja, por pobreza de espírito. E por aí, né? Olha só para você ver. Pode-se, aliás, dizer que, a este respeito, ele andou mais depressa, né, do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, né? Que a ciência espírita andou mais depressa do que a ciência, né, da medicina, do que a medicina. Não é só do que a medicina, não, Kardec. Todas. A ciência espírita é a mãe de todas as ciências. Todas as ciências nunca mais se igualarão. Nunca mais se igualarão. A ciência espírita, porque todas as patentes já se encontram sob o poder do espiritismo, quando Allan Kardec, quando Hipólito Leon Denis Argioil codificou essa doutrina. Então olha só para você ver, dando sequência aqui, porque está terminando esse vídeo já, do que a medicina. Por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Você viu só? A medicina, o que Allan Kardec está dizendo aqui, que naquela época ainda trazia dividido todos os sábios, enquanto a ciência espírita não traz divisão nenhuma. Né? Por quê? Porque se fundamenta em Jesus, porque se fundamenta em Deus. Agora, por que as ciências da Terra, por que as outras ciências, elas se perdem? Porque elas se fundamentam no homem. E o homem, ele é mutável, né? O homem, ele é mutável. Por isso que as ciências na Terra, elas se perderam, se perdem constantemente. E por que a ciência espírita não se perde? Porque ela se fundamenta em Jesus, ela se fundamenta em Deus, ela se fundamenta no imutável. Enquanto, né, dentro da própria medicina mesmo, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Os maiores sábios dessa ciência que é a medicina ainda estão divididos. Por que estão divididos? Porque uns acreditam no perispírito, no espírito e no corpo físico. Outros não acreditam no corpo, no perispírito, no espírito, em vidas passadas. Uns acreditam que sim, por exemplo, tem alguns psiquiatras que acreditam sim que o comportamento do paciente psiquiátrico, ele 50% tem a ver com as vidas passadas que perturbam
a área neurológica e que ele retorna ao corpo físico aqueles transtornos de 50% e que 50% está relacionado à fisiologia, isso é normal, mas outros já não aceitam essa tese, achando que aquilo ali é só neurológico, porque não existe fundamentos, entendeu? Nesses sistemas nenhum, porque vê lá, veja bem, que isso? Entregar essa responsabilidade de 50% a espírito, não existe espírito, nada. Então, você observa que existe uma divergência, sim. Essa divergência, ela não encontra-se na ciência espírita, e sim nas outras ciências, que até hoje, no ano de 2022, elas ainda não conseguiram se entender entre si, dentro do próprio CRAN, onde elas existem. O Espiritismo não. O Espiritismo trata de tudo, resume tudo, é o Seneca, é o Nadir da evolução. Falar da doutrina é maravilhoso, né? Da doutrina espírita, né?